Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar na nossa apostila de língua portuguesa e também na apostila de geografia. Vamos lá? Primeiro, nós vamos começar com a nossa apostila de língua portuguesa na página 20. E para trabalhar essas atividades aqui, nós temos que relembrar o texto que nós lemos na página 19, o presente de agradecimento. Lembram? Quando a Branca de Neve e o príncipe, seu marido, estavam a caminho da casa dos 7 anões para levar um banquete cheio de comidas deliciosas, né, para agradecer os 7 anões por terem salvado a vida da Branca de Neve, né? Lembram? Bom, se vocês não lembram de tudo bem direitinho, releiam o texto para depois poder responder aqui, tá bom? Na página 20, então, a questão número 5 pergunta: aonde a Branca de Neve e seu marido estavam indo? Fácil, né? Isso a gente sabe. Respondam ali e aí depois vamos ler um trechinho do texto, na questão número 6. Os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial. Um banquete para 7 reis. Na letra A, quem seriam os 7 reis? Na letra B, por que eles foram chamados assim? Porque eles tinham um grande reino? Porque a Branca de Neve gostava deles? Ou porque eles usavam coroa? Fácil de responder essa também, né? Na questão número 7, qual é o título do texto? Lembrem que o título é aquele comecinho lá que dá nome ao texto, né? Número 8. Por que a princesa queria agradecer aos 7 anões? O que eles fizeram de tão especial que elas queriam agradecer, aliás, que ela queria, né, agradecer os 7 anões? E número 9. Os acontecimentos do conto O Presente de Agradecimento, eles ocorreram antes ou depois dos acontecimentos do conto Branca de Neve e os 7 Anões? Bom, a Branca de Neve queria agradecer os 7 anões por algo que eles fizeram, né? E o que eles fizeram aconteceu antes ou depois do conto? Essa é fácil também de resolver, né, gente? Depois disso, nós vamos pegar a nossa apostila e vamos lá para a geografia, tá? Lembram que em geografia nós trabalhamos da última vez a água potável, que é um serviço público que deve ser oferecido para todas as pessoas? Então, agora, na página 11, nós temos uma atividade que vocês devem fazer aí com a família de vocês, tá? O abastecimento de água tratada, de água potável, é um serviço público pago pela população por meio de uma tarifa referente ao consumo realizado no mês. Então, todos os moradores da cidade que utilizam o serviço de água tratada, eles pagam uma taxa para poder utilizar a água, né? Quem tem o seu próprio poço, ou então quem mora no interior, que a água vem lá do morro, né? Aí não paga por esse serviço, certo? Mas o serviço de água tratada que abastece as casas, ele é um serviço pago, tá? Ele é público por quê? Porque é um direito de todo mundo, certo? Mas é um serviço que tem custos, então ele deve ser pago, tá? Você sabe qual é a empresa responsável pelo abastecimento de água no lugar onde você mora? Com o auxílio de um adulto de sua família, consulte a fatura de água potável de sua residência. Depois, juntos, leiam o documento para descobrir e anotar. Então, a professora vai ler aqui com vocês algumas questões para vocês descobrirem, né, quando lerem a fatura de água. Se alguém aí não tem esse serviço de água potável, aí
Veja com a avó, o vô, um tio, uma tia, se aí consegue descobrir, tá bom? O nome da empresa responsável pelo abastecimento de água no município onde você vive vai estar lá escrito na fatura de água, tá? O que está sendo cobrado na fatura? Geralmente, além do consumo de água, né, daquilo que a gente consome, vem ainda algumas outras coisas. Então, vejam aí com os responsáveis de vocês o que está sendo cobrado na fatura de água, tá? O valor total gasto no mês. Aí vocês podem anotar aqui, mas isso não precisa ser compartilhado, tá? Número 2. Todos os meses, procure observar a fatura de água que chega até a sua casa e verifique com os seus familiares se vocês estão utilizando esse recurso sem desperdício. Depois, estabeleçam algumas medidas para economizar água, como não tomar banhos demorados, fechar a torneira enquanto escovam os dentes, entre outras coisas. E aí vocês podem anotar essas observações no caderno de vocês, tá? Nós sabemos, né, de várias coisas que nós podemos fazer para economizar água. Aqui tem apenas algumas dicas. E, de repente, se nós levarmos isso assim bem a sério, a gente pode perceber de um mês para o outro a diferença do que está sendo cobrado na fatura, né? De repente vocês já fazem isso, já economizam água, né? Cuidam para a torneira não ficar pingando, para fechar a torneira enquanto ensaboa a louça, né? Esse tipo de coisa. Mas sempre vale a pena fazer um esforcinho um pouco maior, né? Não só por causa da economia em dinheiro que a gente faz, mas porque a água potável tem que ser economizada, né? A gente precisa economizar água para que ela não falte, não é mesmo? Agora, na próxima página, nós temos uma outra atividade, ó. A atividade é sobre uma tirinha que a gente tem aqui. Vamos ver? Você conhece o Marcelinho? Ele é um personagem da Turma da Mônica que não gosta de desperdício, principalmente de água. Leia a tirinha. Olha só. Tem uma senhora ali conversando ao telefone e utilizando a mangueira, bem distraída, a água lá saindo e ela bem distraída conversando ao telefone. Blá, blá, blá. E o Marcelinho vê isso. O que acontece? Ué, o que aconteceu? A torneira parou de sair água, né? Aí o Marcelinho, sua linha foi bloqueada por mau uso. Olha o que ele fez. Ele deu aqui, ó, um laço na mangueira para a água parar de ficar correndo assim à toa, né? Vocês acham que ele agiu certo? Vocês acham que a senhora ali estava agindo certo? Bem distraída, a água correndo, né? Não dá, né, gente? Tudo que a gente for fazer com a água tem que ser pensado antes para fazer o mais rápido possível para não desperdiçar água, né? Agora, a questão número 2. Use a imaginação e crie uma tirinha para conscientizar as pessoas sobre a importância e a necessidade de economizar água. Aqui vocês vão usar a imaginação de vocês, tá? Vão criar uma tirinha aqui com 3 cenas, tá? Falando sobre como a gente pode economizar água, ou então algo engraçado, como aconteceu aqui com o Marcelinho e aquela senhora, tá? Vocês podem usar a imaginação e fazer como vocês acharem melhor, tá? Depois, se vocês quiserem mandar foto para a professora pode compartilhar com os colegas de vocês as tirinhas, tá bom? Vocês têm que definir quem serão os personagens, o enredo da história, né? O que vai acontecer na história, planejar o conteúdo de cada quadrinho e lembrar de criar uma situação de humor, algo engraçado, né? Utilize poucos balões de fala. O texto deve ser curto.
Olha só, na tirinha ali do Marcelinho tem 3 balãozinhos de fala, né? O texto é bem curtinho, mas as ações dos personagens mostram o que a gente precisa saber, né? Só de olhar ali para a senhora falando ao telefone com a água sendo desperdiçada, o Marcelinho levando um susto, né? E depois a água simplesmente para de correr, e aí no último o Marcelinho mostra ali o laço, o nó que ele fez com a mangueira, né? Não precisaríamos nem de texto para entender o contexto da tirinha. Bom, agora na página 13, nós vamos falar sobre a poluição da água. Além de economia, nós também devemos cuidar para não poluir as águas, né? Porque a água potável, a água que ela é boa para o nosso consumo, ela não pode ser poluída também, né? Você estudou que a água que sai da torneira deve ir para o ralo, o qual está ligado por canos. Lembram daquele... deixa eu mostrar para vocês lembrarem. Ó, lembram desse esquema aqui que a gente estudou? Ó, a gente viu, né, de onde a água sai, que é do rio, ela é captada, é tratada aqui na estação de tratamento de água, aí vem aqui para esse reservatório, é distribuída para as casas, só que aí depois que a gente usa, ó, a água vai para a estação de tratamento de esgoto, porque daí já não é mais uma água limpa, né? Depois que nós utilizamos a água, ela fica uma água suja, então ela precisa ser tratada. E aí vocês viram que a água vai por canos, né? Ela segue por canos até chegar nos lugares que ela precisa. Então, esses canos, eles formam uma rede coletora de esgoto. Eles vão recolhendo todo o esgoto, a água que a gente utiliza. No entanto, não é isso que acontece em muitos lugares. A gente viu ali um desenho daquilo que seria o ideal, né? Mas não são em todos os lugares que isso acontece. Muitas vezes o esgoto corre a céu aberto. O que seria céu aberto? Não tem canos levando o esgoto até a estação de tratamento, né? O esgoto simplesmente vai para a rua e fica ali na calçada, na estrada, né? E isso causa muitos problemas que a gente vai ver aqui, tá? Em algumas cidades do Brasil, onde não há abastecimento de água tratada e coleta de esgoto, a água utilizada é lançada diretamente em rios e mares, levando a sujeira, matéria orgânica e outras substâncias que fazem mal à saúde dos seres vivos. Então, olha só, matéria orgânica seria a matéria em decomposição, muitas vezes fezes de seres humanos, de animais, restos, né, de comidas que estão em decomposição, que estão apodrecendo, causando mau cheiro. E isso muitas vezes vai para o rio e para o mar, né? E a gente toma banho no mar, a gente utiliza a água do rio. Claro que a água é tratada, né? Mas a gente viu que o ideal seria que essa água, depois de consumida, depois de utilizada, tivesse que ser tratada antes de ir para o rio, e não assim, né, chegar toda suja, com matéria orgânica, né, com esses restos que a professora falou. Aqui nas fotografias, ó, a gente vê alguns exemplos que são bem tristes nas fotografias aqui, ó. O esgoto a céu aberto em Niterói, no Rio de Janeiro. Se vocês olharem bem de perto a imagem, não vou mostrar aqui porque não adianta, não vai dar para ver direitinho, né? Mas vocês estão com a apostila aí, vocês vão conseguir ver. Olha só, tem ali um pessoal ali em cima, né? Reunido, conversando, e o esgoto ali embaixo, ó, dá de ver ali aquele cano bem grande, né? A boca do cano, e o esgoto saindo e ficando ali embaixo. Pensem no mau cheiro que isso deve dar, gente. E depois, não é só o mau cheiro, né? Ratos, baratas e outros insetos causadores de doenças, tá? Depois, ali do lado, tem uma água contaminada por lixo industrial em Recife. O que seria o lixo industrial? O lixo proveniente das indústrias, tá? Das fábricas.
E existem, né, as mais diversas fábricas dos mais diversos produtos, e algumas vezes o lixo dessas fábricas, ele é tóxico, ele pode prejudicar a nossa saúde, né? Então, você sabia? A falta de rede de esgotos é um grave problema de saúde pública, pois a água contaminada pode provocar doenças como cólera, hepatite, leptospirose, entre outras. A leptospirose, ela é transmitida pela urina do rato. Então, num lugar assim como a gente viu, devem ter muitos roedores, né? Muitos ratos por ali fazendo xixi em tudo quanto é lugar. E aí as crianças brincando, as pessoas ali na rua reunidas, acabam se contaminando. E é uma grave doença que pode causar a morte. Então, nós devemos cuidar muito, né, para não poluir a água e o ambiente, né, gente? Não precisamos ficar jogando lixo em qualquer lugar, né? A gente tem que cuidar. Bom, na página 14, observe a ilustração a seguir e depois responda às questões propostas. O que a ilustração retrata? Olha só, a gente tem ali uma ilustração que está mostrando, né, a coleta e o tratamento de esgoto. Olha só, tem ali a coleta de esgoto, a estação de tratamento. Tá vendo? Quando acontece a coleta, ó, pelos canos, depois vai lá para a estação de tratamento e aí fica limpinho e volta para o rio, né? Isso seria o ideal, tá? É nessa imagem aqui, ó, tá? Letra C. Por que é necessário realizar a coleta e o tratamento de esgoto? Pensem bem. Por que é necessário? Ah, a gente já usou a água, então só devolve para o rio, né? Depois de dar descarga, de lavar a louça, de tomar banho, será que essa água ela deve ir para o rio assim? Ou será que o ideal seria tratar essa água para que essa água voltasse para o rio mais limpa? Porque veja bem, se essa água volta para o rio mais limpa, lá na estação de tratamento de água, o trabalho é bem menor, né? Porque na estação de tratamento de água, a água vai se tornar potável para que a gente possa consumir, né? Então, o trabalho se torna menor, certo? Então, para garantir para garantir a saúde da população, é necessário sim tratar esse esgoto antes que ele volte para o rio, tá? Número 2. O saneamento básico é um serviço público essencial que visa garantir a saúde e o bem-estar da população, bem como a preservação ambiental. Com base nesse conhecimento, observe a ilustração e faça as atividades a seguir. Então, as ilustrações são essas aqui, tá? E aí, na outra página, nós temos atividades. Vamos lá? Marque um X nas frases que indicam a situação de saneamento básico de cada uma das paisagens. Então, nós temos aqui, ó, o rio A e o rio B, tá? Ó, o rio A e o rio B. Lançamento de esgoto sem tratamento no curso de água do rio. Qual dos dois rios lançam o esgoto sem tratamento? Só de olhar para a imagem a gente já consegue perceber, tá? Aí é só fazer um X, se é o A ou se é o B. Preservação da vegetação às margens do rio. Qual dos dois? Qual dos dois preservam a mata, a vegetação ao redor do rio? Resíduos sólidos, lixo, nas margens e no curso de água do rio. Presença de vida aquática no rio. Por exemplo, peixes. Uso recreativo do rio para nadar e pescar. Então, ali é só assinalar um xizinho em qual dos dois rios apresenta essas atividades ali, tá? E na letra B,
As condições do rio próximo ao lugar onde você mora ou estuda são semelhantes às do rio A ou às do rio B? Isso é bom ou ruim? Conversem com os familiares de vocês para ver o que eles acham sobre o nosso Rio Braço do Norte, tá? Bom, ainda falta muito para termos as condições ideais, né? E para termos as condições ideais, precisamos nos conscientizar, né? Sobre o lixo, sobre a coleta seletiva, precisamos fazer a nossa parte também, né? E número 3, desenhe um rio localizado próximo à sua casa ou à sua escola. Apresente algumas evidências que permitam avaliar as condições de saneamento básico dele. Olha só, uma ideia bem legal seria se vocês pudessem passear, dar uma voltinha com os pais de vocês até a nossa ponte nova, né? Que liga o centro da cidade ao bairro da União, porque ali vocês conseguem visualizar bastante coisa, tá? Se vocês puderem, vai ser bem legal. E se forem, me mandem uma foto porque eu vou gostar de ver, tá bom? Então, ó, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!